Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui na parte do painel administrativo, a gente vai colocar aqui agora para a gente alterar algumas informações. A gente pode até seguir a sequência aqui, primeiro a parte de alterar os produtos. Então, nós vamos colocar aqui, né, no layout, que agora a gente vai colocar a parte dos produtos. Então, nós vamos colocar aqui, adicionar mais um botão, aquele botão bar. Do lado esquerdo eu vou colocar editar produto. Do lado direito, adicionar produtos, né? Então aqui na parte do editar eu vou colocar uma canetinha, e na parte do adicionar eu vou colocar um add, que no caso seria para adicionar. Eu vou dar um foco maior na parte do adicionar produto, tá? Então, do lado esquerdo eu vou colocar ele escuro, ele claro, perdão, e na parte de baixo eu vou colocar ele mais escuro. Por que isso? Por direção visual, a gente primeiro dá um foco maior, né, no que está escuro, e depois a gente vê o que está em relação à edição. E por que eu vou colocar o adicionar produto depois do editar? Porque primeiro a pessoa vai editar, teoricamente a pessoa vai editar o que já tem para depois ir adicionar o que não tem. Então eu vou dar um foco maior do lado direito para adicionar e um foco menor do lado esquerdo para editar. Mas isso aqui é só uma opção minha. Caso vocês queiram colocar alguma outra coisa, alguma outra organização, fique à vontade, tá? Aqui então, no editar produtos, que é no caso do left, aqui nós vamos dar um show, cadê? Link to screen para a tabela produtos, né? Então aqui tá certo. E no lado direito eu vou dar um show form. Então aqui a gente vai dar um show form, que a gente vai adicionar produtos. Então beleza, como que a gente vai verificar? Primeira coisa, a gente vai editar. Então a gente vai clicar no editar. Aqui ele vai abrir esta parte dos produtos, né? Aqui no edit list a gente vai mudar, né, a opção para details. Nessa opção de details nós vamos colocar aqui a opção do inline list. Essa opção do inline list nós vamos colocar o seguinte. Tá vendo que quando a gente coloca o inline list, que a gente vem para o details, a gente tem um edit form aqui? Então, nesse edit form, se a gente habilitar a opção de editar, nós podemos clicar aqui e editar o item, tá? Só que esse edit form de fora não vai ser ideal. O ideal dele é colocar dentro do item, no caso o edit form, que vem dentro do detalhe do item. Por que isso aqui? Porque se a gente deixar de fora, nós vamos editar apenas um produto. A gente não vai entrar no produto que a gente precisa para a gente conseguir editar ele, tá? E ele, por padrão, vai pegar sempre o primeiro. Então, aqui no Edit Form, dentro dos dados do produto, você tem um Edit Form aqui que você habilita. Só que, para ele habilitar, né? Porque aqui, quando a gente vem aqui nos produtos, que a gente vem aqui, dentro dos produtos aqui, ele aparece a opção do editar. Tá? Isso padrão, sem painel administrador, sem nada, né? Então aqui, ó, produtos, eu vou listar algum produto, eu vou entrar e ele aparece a canetinha. Eu preciso validar isso de acordo com a senha do administrador. Como que eu faço isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui nos tabs, né, nas tabelas. A gente vai vir aqui nos produtos, nós vamos adicionar uma informação que chama S senha validada. Beleza. Então a gente vai vir aqui e vai pegar um single value da tabela admin
R validar senha. Certo? Tá. Como que eu vou saber? Aqui eu vou deletar essa informação. Os produtos. Tá vendo que ele tá vazio? Então, a gente vai fazer a validação o seguinte. Nós vamos colocar esse edit form com a condição de quando a senha validada is not empty, que ele não esteja vazio. Vamos testar? Painel administrador, vamos voltar. Aqui 1, 2, 3, 4. Ele adicionou. Eu vou voltar aqui nos produtos, que é onde que a gente estava, e ele apareceu aqui. Com isso, eu consigo editar o meu produto em questão. Ah, mas eu quero subir a imagem do meu celular. Beleza. Nesse local, eu vou adicionar um image picker. IMG picker. Para isso, eu posso, até então, selecionar ele aqui. Ele vai estar pegando da coluna, né? Essa image picker aqui, que no caso seria a imagem que eu vou estar querendo subir. Ele vai estar pegando da coluna, né? Ele vai colocar na coluna data na IMG sanduíche. Aqui ele vai ficar vermelho porque está falando que tem dois componentes usando ao mesmo campo, então ele vai aparecer isso aqui, mas não tem problema. Então eu posso vir aqui do lado direito, a gente pode colocar IMG sanduíche, que é só um título mesmo normal. Eu posso colocar ele como requerido, mas vai ter cliente que não vai ter imagem, então a gente pode deixar ele desmarcado. O tipo de upload, ele vai colocar câmera e photo roll. No caso, ele pode tanto tirar ou então ele pegar da galeria. Agora, se eu colocar a câmera only, ele vai apenas tirar a imagem, então ele vai ter que tirar uma foto ali na hora e subir. Então eu deixo os dois aqui. Nessa parte, os options aqui eu não vou alterar, porque a visibilidade dele vai aparecer somente dentro dessa edição. E com isso eu vou só fechar aqui, porque se eu quiser subir uma outra imagem, eu posso subir aqui. Nesse caso aqui, tá vendo que a imagem ela não existe nada? Então eu posso vir aqui, eu vou pegar aqui uma imagem de X-lombo, né? Aqui, ó, primeira coisa, eu vou copiar o endereço da imagem e vou colar aqui, tá? Só para vocês verem como vai ser. Vou selecionar tudo, vou apagar e vou colocar a foto aqui em questão. Quando eu fechar, ele vai aparecer aqui. Agora, eu quero pegar essa imagem aqui de um outro sanduíche, por exemplo. Esse aqui é mais bonitinho, vamos pegar esse aqui. Não é a mesma imagem, correto? Então eu vou vir aqui, vou salvar a imagem como? Vou no meu celular, por exemplo, ou então no meu computador. Eu vou colocar aqui, salvar na área de trabalho, tá? Salvei na área de trabalho. Agora eu vou editar e vou subir a imagem aqui. Vocês vão reparar que essa imagem aqui, ela vai subir com um link diferente, que ele vai estar carregando, né, para dentro do aplicativo do Glide. Ele vai aparecer aqui em cima com outro link, depois que ele acaba de carregar. Beleza, Storage, Google Apps, tá vendo? Então, se eu pegar esse link aqui e vir aqui e entrar, ele vai aparecer a imagem que subiu para dentro do meu Google Apps, lá dentro da API do Glide. Então, beleza. Subi ele aqui, fechei. Então, ele vai atualizar aqui também a imagem, correto? Beleza. Feito essa edição, tanto aqui para editar dentro aqui do produto, a gente tem que vir aqui dentro do painel administrador e digitar a senha aqui. Se não fizer isso, a pessoa não consegue digitar as informações que estão lá. Ah, mas agora eu quero adicionar um produto. Não tem problema, a gente vai clicar em adicionar produto. Aqui, por padrão, ele já pega todas as colunas que são fixas lá na minha tabela, que é o nome, a categoria, o nome do sanduíche, o valor, o ingrediente, IMG e o status. Aqui a gente vai tirar alguns aqui, que no caso seria a categoria, eu vou tirar ela porque ela não é text entry, e o status dela eu também vou tirar, que ela não é text entry. O restante, com o select mode, eu vou colocar todos eles como requerido.
Não, menos a imagem. Imagem eu não vou colocar não, porque ele tem que ter um nome, ele tem que ter um valor e ele tem que ter um ingrediente. Aqui na imagem eu vou deixar ela sem requerida, porque pode ser que a pessoa tenha ou não a imagem. E aqui também eu vou colocar o Image Picker, né, que é Image Picker, que é para a gente fazer aquele mesmo esqueminha que a gente tem lá na edição. Para isso eu vou colocar ele da coluna IMG Sanduíche. Aqui também vai ficar vermelhinho, não se preocupe que isso aqui não vai ser alterado em nada. Agora, aqui a gente vai ter que colocar também choice. A gente vai ter que colocar um choice. Por quê? Esse choice, eu vou até subir ele aqui para a primeira parte. Eu vou pegar a categoria do produto. Então, aqui na categoria, eu vou pegar no sheet da tabela que eu quero pegar, categorias. E qual que é o valor? Eu quero pegar o valor categoria. Eu quero adicionar na tabela, no meu data, né, na coluna específica. Eu quero adicionar na coluna, né, específica do sanduíche, na coluna categoria. The full value, aqui eu não vou deixar nada não, porque vai a opção da pessoa. Mas às vezes eu quero deixar por padrão um valor de sanduíche, que às vezes eu vou sempre adicionar um sanduíche, então isso aqui fica a seu critério. Ou você pode deixar alguma categoria em específico, ou então a gente pode deixar ele apenas em branco. Porém, aqui eu vou colocar ele como requerido, que ele precisa ter uma categoria informada. Então, se ele não preencher aqui, ele não consegue enviar o cadastro do produto. E nós vamos ter também, aqui eu vou fazer o seguinte, o status dele, eu vou só duplicar esse aqui do choice e vou mover ele. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui da tabela status, aqui o valor, nós não vamos pegar disponível nem indisponível, a gente vai pegar o nome do status, porque aquele disponível e indisponível, a gente utiliza ele para outra coisa dentro do sistema, tá? E aqui a gente vai colocar na coluna status, tá? Que a gente criou. No título eu vou colocar status produto, né? E aqui eu vou deixar ele no segmented, que no caso seria disponível ou indisponível. Aqui nós podemos já deixar um valor já padrão, a gente vai deixar ele disponível, porque teoricamente quando você vai adicionar é porque ele já tem, tá? E coloquei ele como requerido. Então a pessoa vai ter que ser obrigada a informar essa parte aqui. Com isso, nessa parte nós finalizamos aqui. A gente pode até fazer um teste aqui. Quer ver? Eu vou cancelar. Na parte de... Vou pegar aqui o Play Mode. Eu vou adicionar um produto. Vou pegar uma categoria, sanduíche. Nome teste mesmo. O valor do sanduíche R$10. Ingredientes teste. IMG. Isso aqui a gente pode estar pegando qualquer imagem. Eu vou vir aqui no Google mesmo e vou pegar uma imagem aqui de sanduíche. Isso aqui mesmo. Botão direito, copiar o endereço da imagem e vou colar aqui na IMG Sanduíche. Quando nós fazemos dessa forma, aqui embaixo automaticamente ele já vai pegar o link da imagem também, tá? Agora, se você subir uma imagem do seu próprio celular ou computador, aqui ele vai subir e aqui em cima ele vai mudar o link, tá? Então, já que as duas partes aqui estão conectadas, né? É praticamente o mesmo campo, então aqui tem como você visualizar. Então eu vou clicar em enviar. Nós vamos listar, né, aqui na lista dos produtos. Nós vamos aqui o teste. Quando a gente entra, a imagem está aqui, tá certo? Então eu vou vir aqui, eu vou editar produtos. Aqui nessa inline list eu fiz uma pré-configuração aqui que é o seguinte: nesse inline list eu coloquei o título como nome do sanduíche e os detalhes o valor. E também quando a gente entra nesse sanduíche, aqui no Edit Form eu habilitei a opção de Edit Users to Edit também, que é onde que a gente fez aquela validação, tá? Só para repassar aqui
para o pessoal, que no caso seria esse edit. Quando entramos nesse edit, né, com a senha validada, eu habilitei a opção de deletar item, tá? Que no caso foi aqui, ó, delete, allow users to delete. Então aqui a gente consegue deletar este item. Nesse caso eu vou deletar ele porque eu não quero deixar ele aqui atrapalhando os outros produtos. Então eu vou clicar em deletar, ele já sumiu aqui da tela. Nesse inline list também, só para recapitular, nós colocamos a configuração dele aqui. Eu habilitei o show search bar e agrupei ele por categoria, que dessa forma ele fica melhor para visualizar, entendeu? Pessoal, nessa aula eu vou ficar por aqui e espero vocês aí na próxima aula. Um abraço.